É isso. Julian, boa noite. Sou Marcelo. Gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. No James Joyce, a Revolução ao século XX. Você acha que aqui no século XXI existe algum escritor que faça sombra a ele, que algo de novo venha a surgir? Ou você acha que tudo na literatura já surgiu? Eu acho que essa é a grande pergunta nesse momento, né? Se tem alguém, eu não sei dizer. A questão é o que se pode fazer. O que se vê, tristemente, sobre isso eu falei aqui no final do texto, é um retorno, né? Não mais uma busca de algo novo, uma busca de uma radicalidade diferente, decorrente, né, de um processo que foi esse século XX. O que se vê, por outro lado, são livros cada vez mais calcados em histórias mesmo, com enredos fortes, em que a linguagem interessa muito pouco, a linguagem tem que ser o mais límpida possível e transmitir aquele enredo de um jeito emocionante, comovente, chocante para o autor, né? Eu acho que a literatura está, inevitavelmente, num momento de autorreflexão, né? E eu valorizo hoje os escritores que não perdem de vista em nenhum momento na escrita que aquele é um processo problemático, né? Que aquele é um objeto problemático, que o livro é um objeto problemático. Acho que isso me incomoda quando os escritores, os leitores, tentam esquecer o que foi, né? Tentam esquecer que houve um pesadelo no século XX, que a literatura foi desconstruída e destruída simultaneamente de muitas maneiras e em todas as suas instâncias, e fingem que a gente pode contar uma história livremente e bom, vamos continuar porque não tem para onde ir. Por outro lado, há teóricos que defendem que isso é justamente o que se tem que fazer. O Todorov recentemente lançou aquele livrinho bastante difundido, A Literatura em Perigo, em que ele propõe, sim, um retorno ao século XIX, às grandes literaturas, a literatura que mexa com o leitor, que transforme o mundo. E transformar o mundo não é transformar o mundo da literatura, é transformar o mundo em si, melhorar a vida daquele que lê, e aí você começa a sentir o perigo desse discurso. Enfim, eu discordo, eu não gosto de ir por esse caminho, mas eu sinto que é algo a ser debatido e pensado nesse momento. Eu queria te perguntar, tentando não ser redundante com as outras questões, você pensando num público de não iniciados em Joyce e que tem uma vontade, um desejo de encarar essa empreitada, o que você colocaria assim como indispensável, algo que você percebe na obra assim como de muito valor e que você colocaria, como você apresentaria para que as pessoas encarassem mesmo o desafio de ler Joyce? Indispensável é difícil, hein? Difícil que qualquer coisa que eu diga aqui seja indispensável. Eu não sei, eu só sei me guiar pela minha experiência de leitura, que não é necessariamente a melhor, né? Eu ouço outras experiências, li a respeito de outras experiências de leitura, de quem pegou Joyce, Ulisses aos 16 anos e não entendeu nada, e que de vez em quando, isso decifrando Ulisses falava um pouco disso, né? De que às vezes
em vez de ler de ponta a ponta, pegava um capítulo que já pode ter a extensão de um livro convencional, e se dedicava mais a esse capítulo, com calma, devagar. Então, eu avalio que é preciso ter sua própria experiência. Não pode ser muito útil ler bem informado, pode ser muito transformador ler desinformado. Eu não defenderia uma das abordagens. Uma curiosidade, qual tradução que você leu do Ulisses? E você chega a fazer alguma comparação com o Wise e com a Bernardina, né, que é o nome dela, né? Eu li primeiro, quando eu li o Ulisses pela primeira vez, a da Bernardina não tinha saído, né? Então eu li a do Wise. E fiquei intrigado quando anunciaram a da Bernardina e anunciaram que essa era uma tradução transformadora, porque devolvia ao Ulisses uma coloquialidade que tinha se perdido no Wise. E aí eu fiquei curioso e dessa vez resolvi ler a da Bernardina. Não sinto que a da Bernardina seja tão coloquial quanto ela alega ser. Ela é menos estranha que a do Wise. O Wise não é coloquial e não é mais fácil de ler, né? Porque se criou uma certa ilusão de que agora sim, o problema era a tradução, né? O Ulisses não era difícil, o problema era o Wise. Aí foram ler a da Bernardina e continua sendo muito difícil, não é acessível, não é fácil, compreensível. Agora, era muito excêntrica a tradução do Wise, né? Tinha termos muito infrequentes e que causavam um estranhamento ainda maior, não sei se maior que o original, mas maior do que o da Bernardina. O da Bernardina você passa melhor nesse sentido, né? Ele parece menos bizarro, o Joyce, na tradução da Bernardina. Mas essa é a minha sensação. Não daria mais valor para uma ou para outra. Você acha que seria possível contar a história do Ulisses de uma outra forma, sem ser a forma que o Joyce usa no livro? Eu digo porque ele tem um aparato formal, né? É muito forte, né, no livro. Tem momentos no livro em que ele tem um prazer, né, em construir as coisas. Eu acho fantástico tudo, mas você acha que seria possível de outra forma fazer o livro? De outra forma seria com o mesmo efeito, com o mesmo seria impacto, a mesma história. Não, de forma alguma. Ulisses é essa ebulição formal que está no que está escrito mesmo. Se fosse simplesmente uma história, seria uma boa história, ainda assim, né? Que era uma das coisas que eu tentei falar aqui. Agora, não seria revolucionário, no mínimo. Não seria nessa paródia, nesse diálogo com a Odisseia. Não se trata só de diferenças de enredo, né? Porque há diferença. Não é só uma modernização daquela história. A Penélope original era fiel e conseguiu resistir por 20 anos à ausência de Odisseu, e a Penélope Molly Bloom não consegue resistir a um dia. Não se trata disso, assim, que o que antigamente era o grande épico, 20 anos transformam em um dia, porque você sai pela cidade e essa cidade tem o seu caos próprio, e nesse dia acontece tudo. Tem um enterro, tem morte, parto, adultério, alucinações, e negócios, e tudo de mais comum também na vida de uma cidade.